Olá, saudações, Namaskar. Meu nome é Ishwar Krishna e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, né, que é yoga e religião. Ou melhor, vamos conversar um pouco sobre a pergunta: yoga é religião? Isso é uma dúvida muito comum também, que as pessoas quando chegam aqui nas práticas de yoga, aqui no Kali, perguntam, né? Então, yoga é religião? Primeiro, para a gente poder entender essa questão, é interessante a gente refletir sobre o que é religião. Então, o que é religião para você? Pense nisso um pouco. Religião, para muitas pessoas, pode ser aquela prática comum onde vamos a um templo, a uma igreja e ali exercemos a nossa religiosidade, né? E seguimos essa religião no nosso dia a dia, com alguns rituais, com algumas práticas. Então, para a maior parte das pessoas, religião é isso. Mas é interessante a gente refletir um pouco mais. E acho importante nós trazermos 3 termos para podermos refletir: religião, instituição religiosa e religiosidade. São 3 coisas diferentes e por vezes nós praticamos, vivenciamos, estamos inseridos nessas 3 diferentes coisas e às vezes não. Então, reflita um pouco sobre essa diferença entre instituição religiosa, religião e religiosidade. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Instituição religiosa são as grandes instituições ligadas a alguma determinada religião. Então nós temos a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, centros espíritas e por aí vai. Isso são instituições religiosas ligadas a uma determinada religião. Religião, podemos dizer que é um conjunto de crenças sobre o ser humano, a natureza real do ser humano, sagrada, divina, sobre como o mundo, o universo surge, se mantém e sobre o que há depois da vida. Então, religião, de uma forma geral, claro que isso é um assunto que a gente poderia aprofundar muito. De uma forma geral, religião seria isso. E religiosidade é a nossa prática religiosa. Então, é o que a pessoa faz, como ela faz, quanto ela faz para buscar o sagrado, buscar o que há de sagrado nela mesma e no universo. Isso seria religiosidade. Então perceba que há diferença entre instituição religiosa, religião e religiosidade. É importante a gente saber dessa diferença, senão a gente começa a confundir muitas coisas, misturar muitas coisas, e aí geram algumas confusões, por exemplo, se yoga é religião ou não. Então, no sentido popular de religião, yoga não é religião, porque o yoga não é uma instituição religiosa, onde a gente vai e frequenta com rituais, onde temos ali diversas crenças e algumas dessas crenças indiscutíveis, verdades indiscutíveis, como são os dogmas, né? Então, o yoga não é esse tipo de religião. Mas, se a gente buscar a etimologia da palavra religião, a origem do significado da palavra religião, vamos encontrar a definição da palavra que vem do latim religare. Então, religare, ligar novamente.
Então as religiões, elas têm esse papel, essa função, devem ter esse papel de ligar novamente o homem, o ser humano, a o que há de mais sagrado no universo, que a maioria de nós chama de Deus. No yoga costumamos chamar de consciência suprema, mas também no yoga reconhecemos que é um grande mistério, essa força maior, indescritível, e gosto muito da palavra que define também, né, que tenta definir esse grande mistério, que é a palavra inefável, que significa do tamanho, do quão grande e bela é sua natureza, que é impossível descrevermos. Então, esse grande mistério, a consciência suprema, a busca das religiões é ligar novamente o homem, o ser humano, a essa grande força maior. E o yoga se propõe a fazer isso. Esse é o objetivo principal do yoga. Yoga, a palavra yoga significa união. E é a mesma definição do religare. É buscar essa união novamente do ser humano com Deus, com a consciência suprema, com esse grande mistério. Interessante é que essa união, ela nunca se desfez. O que ocorre é que nós colocamos algumas camadas que nos impedem de vivenciar plenamente essa união com Deus, com a consciência suprema. Então, o yoga se propõe a tirar esse véu, essas camadas que nos impedem de experienciar essa união plena. Então, o yoga se propõe a nos ajudar nessa experiência de união plena com essa força maior, com Deus, com a consciência suprema. Independente da sua religião, independente da religião que você siga, o yoga se propõe a ser uma prática espiritual que vai te ajudar na sua fé, seja ela qual for. Então, pessoas de diversas religiões, que seguem diversas religiões, praticam yoga e elas relatam que isso fortalece muito a sua religiosidade, independente da sua religião. Então, eu convido que você, se ainda não praticou yoga, busque praticar o yoga com a mente aberta, coração aberto, né, evitando preconceitos, para vivenciar de uma forma que você sinta fazer sentido para você e alcançar essa religiosidade que está presente em todos os seres. Então, espero que tenha sido de uma boa utilidade esse vídeo para você. E qualquer dúvida, comenta aí que vamos conversando sobre. É um assunto um pouco polêmico mesmo, mas vamos conversando e trocando e compartilhando ideias. Desejo muita luz no seu caminho, paz, amor e sabedoria. Até a próxima. Namaskar.